Fala, turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Meyer e você está no HunterCast, a mesa redonda mais informativa de inovação, de startups, das empresas mais legais do mundo. Aqui você estará por dentro das novas ideias que movimentam o mundo dos negócios. Seja bem-vindo, o HunterCast está no ar. E o volume de investimentos nas startups do Brasil foi de 5 bilhões e 200 milhões de dólares no ano passado. Esse dado é da Sling Hub, que é a maior plataforma de inteligência de dados sobre o ecossistema de startups da América Latina. Hoje eu vou receber no HunterCast 2 convidados. De um lado, eu vou convidar... ele está longe, porque ele está no Rio de Janeiro, que é o João Ventura, é o CEO da Sling Hub, é um investidor anjo, tendo investido em startups como Quinto Andar, a Revelo, ainda em estágio inicial. João, obrigado aí pela presença. Eu queria que você aqui no estúdio, né? Mas você está no Rio de Janeiro, você está de longe aí. Obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço aí a você, o HunterCast. Estou com 2 filhos pequenos em casa, então está um pouquinho difícil de sair daqui. Muito bem. E do outro lado, do outro lado tá o engenheiro Christian Bon, que é cofundador da Parfin, que é líder em infraestrutura Web3 na América Latina. Obrigado, Christian, pela presença aqui. Tem muito o que falar. Muito obrigado pelo convite. Deixa eu começar falando com o João, chamar o João aqui. João, é o seguinte, você com a sua Sling, você deve ter um arsenal de dados sobre startups, tanto no Brasil quanto na América Latina. Para começo de conversa, eu queria saber o que de mais novo você pode trazer para a gente, dos seus estudos, da sua análise, o que tem mais de novo desse universo no Brasil? Legal. Eu vou trazer alguns dados aqui. Acho que, como muitas pessoas sabem, né, o volume de investimentos caiu no Brasil. Então, a gente veio de um cenário muito forte em 2021, de aproximadamente 10 bilhões de dólares, né, captado por startups brasileiras. E aí, esse volume, em 2022, cai para 5 bi. Então, uma queda aí de 50%. Só que tem uma ressalva nisso, né? Essa 2021 foi muito alto, né? Então, acho que a gente pode imaginar um gráfico que em 2021 deu um pico muito grande e agora caiu bastante também. Teve uma queda bem acelerada. Porém, ainda é maior do que 2020. Então, 2022 foi maior do que 2020, mas com essa queda de 50%. Uma coisa legal para destacar é que essa queda ela é motivada por uma fatia específica de startups, né, que são as startups grandes. Então, o volume de investimento, quantidade de investimento para as startups menores teve uma queda pequena, tá na casa de 10% mais ou menos. E o volume de investimento, por exemplo, de rounds acima de 100 milhões, né, 100 milhões de dólares, são aqueles rounds que os unicórnios fazem, aqueles rounds grandes, esse caiu bastante, tá? Estou até com o número aqui, quando eu olhar aqui para baixo, que eu estou olhando aqui a minha colinha, caiu 65%. Então, a maior queda, ela vem das startups grandes, né? Isso tem lados positivos e lados negativos em relação a isso. Mas só para dar um primeiro overview, assim, né? Volume de captação no Brasil caindo bastante e boa parte do impacto dessa queda vindo de rounds grandes, né? Então, investidores que fazem altos investimentos, reduzindo muito o investimento no Brasil. Isso não é verdade para os investimentos mais early stage. Deixa eu chamar aqui para a conversa, João, o Christian, porque o Christian, ele acabou de receber uma captação aí pesada, aí, 15 milhões de dólares, né? A Parfin recebeu essa captação, foi a terceira captação. Sim. Queria primeiro que você falasse um pouco dessa captação, o que vocês vão fazer com esse dinheiro, 15 milhões de dólares, né? Exatamente. E o nosso público, uma parte do nosso público, Christian, ele é de novos empreendedores, de gente que tem ideias, que quer investir, que quer montar uma startup e tal. Eu queria que você contasse um pouquinho da jornada que vocês tiveram. Eu sei que você veio já morou em Londres, já trabalhou em Londres, já passou pelo setor financeiro, né? Foi do BTG. Sim. Como é que é a jornada aí da startup? Acho que
é bom contar a história toda, né? Do começo a Parfin, a gente começou a Parfin em 2019. Em setembro de 2019 a gente cofundou a Parfin com o Marcos e com o Alex. E naquela época era pré-pandemia, né? A gente foi levantar dinheiro em março de 2022, no meio do começo da pandemia. Foi extremamente difícil, desafiador. 22 ou 20? 20. 2020, tá. Exatamente. E a gente passou um tempo, né, captando aos poucos. Uma coisa boa daquele momento é a estrutura que a gente decidiu de captar com Family and Friends, com alguns investidores, até que em novembro de 2020 a gente realmente conseguiu o primeiro investidor, que foi o Valor Capital Group, que até hoje vem acompanhando a gente. Então, dado esse cenário, você sempre tem que manter estruturas bem flexíveis quando você vai captar bem early stage. Depois, em 2021, a gente, de novo, foi liderado pelo Valor Capital Group. A gente captou $6 milhões. Acho que esse foi um round mais rápido, mas mesmo assim demora um tempo, né? Eu gosto de falar para os meus cofundadores que, cara, a gente tem que ter pelo menos 6 meses de tempo, do momento que você decide começar o round, até realmente cair a grana na conta corrente. Sim, né? Imagino. Então são 6 meses. E esse último fundraise de $15 milhões também não foi exceção. A gente começou a levantar, a ideia de levantar grana em maio desse ano. E aí veio uma série de eventos do mundo cripto e do mercado como um todo. E acho que caiu, assim, a percepção do mercado era ruim. Os VCs estavam todos com medo. E a gente conseguiu, né, chamar a atenção do Venture Capital, que está muito inserido no mundo cripto, que é a Framework Ventures. Eles foram investidores, vamos falar, early investors no mundo DeFi e fizeram, né, muita grana investindo nesse ecossistema DeFi e de blockchain. E eles compraram a nossa tese institucional, da adoção institucional de blockchain e de cripto. E eles lideraram o round, e aí, bom, completou o round dos $15 milhões. Eles investiram $7 milhões. Agora, $15 milhões, vou até colocar o João na roda, porque, João, para o Brasil, essa grana nesse estágio aí é uma bela de uma grana, né? Não sei se isso é comum aí, uma startup, no caso uma fintech, receber em um estágio $15 milhões. Pois é, foi um belo round, né? Normalmente aí já seria um Series A, mas, enfim, a gente tem casos de... Isso denota até uma qualidade, assim, né, da startup de conseguir captar rounds grandes numa fase mais inicial, assim. Então, realmente está bem acima da média. Não tenho esse dado aqui agora para dizer, né, qual é a média de um seed, por exemplo. Mas foi uma captação bem bacana aí da Parfin. Parabéns. Ô João, para onde... Você falou assim, tudo bem, 2021 foi um ano aí histórico, né? Muitos milhões de dólares, bilhões aí de dólares para startups e empresas no Brasil. Agora, para onde a gente está indo? Será que a gente vai repetir a curto, médio, longo prazo o ano de 2021? Vai ter aí mais investimentos? Como é que você está? O que você aponta para a gente? Olha, é difícil de cravar isso, né? De ter certeza do que vai acontecer. A gente tem bastante acesso a dados e a gente tem algumas opiniões assim, sobre isso, né? O que eu acredito é que 2023 vai ser um meio do caminho ali, entre o que foi 2022, que caiu bastante, né? E 2021, que foi o ápice, mas eu acho que a gente não volta ainda. Realmente foi um volume muito grande, $10 bilhões, e eu acho que vai demorar, talvez, lá em 2024, um pouco mais acima aí, para a gente voltar nesse ritmo. Mas só queria voltar nesse ponto, né, que uma coisa legal de olhar para o ecossistema é justamente isso, né? O volume por exemplo, o volume de novos investimentos em startups, né, de primeiros investimentos, esse também foi uma queda sutil. Então, o que eu acredito é que está nascendo agora, assim, né? Tem muitas startups que receberam aporte nos últimos 6, 9 meses e elas vão fazer rodadas maiores ali, né? Provavelmente, alguma delas em 23 e 24 elas já vão estar em outro estágio. Então, eu não tenho uma crença de que a gente está numa tendência absurda de queda e que isso vai enfim, a gente vai entrar agora em vários anos aí de queda. Não é a minha percepção.
Agora, tem uma coisa que eu lembrei agora falando, que isso está desde o ano passado, né? Principalmente desde o segundo semestre do ano passado, que são as demissões aí das startups, né? Vocês não estão demitindo, né, Christian? Não, a gente está contratando. Com 15 milhões aí de dólares, não tá contratando aí, né? Sim. Porém, eu acho que assim, o mundo cripto, né, está num bear market, que chama aqui, um mercado onde os preços, né, o ecossistema deu uma enxugada, né? Então, as empresas que estavam curtos de caixa no ecossistema cripto vão ter uma dificuldade muito grande de sobreviver. Então, lamentavelmente, é o ciclo que não vai ajudar essas empresas que estão mal capitalizadas. Quantos funcionários vocês têm hoje? Quantos vocês estão pensando? A gente está com 70 pessoas. 70 pessoas. Mas a gente vai contratar, que a gente tem uma barra extremamente alta para contratação. Então, a gente vai contratar aos poucos. Barra alta, você diz por conta da qualificação dos profissionais que vocês buscam? Sim, a gente contrata os melhores. A gente gosta de falar isso. Com isso, a gente constrói a melhor tecnologia. Tá. Mas a gente pretende chegar a umas 90 pessoas nos próximos 6 meses. Profissional? É de tecnologia? A gente, por exemplo, a gente está contratando um head de research, né, de pesquisa, que vai ser uma pessoa de Silicon Valley. Então, assim, extremamente qualificados. Ele tem um PhD em criptografia. A gente também está contratando todo um time de desenvolvedor de blockchain, que são pessoas extremamente qualificadas. E como a gente lida com instituições financeiras, que são nossos clientes, também, de novo, a gente contrata pessoas do mercado tradicional, normalmente, que entendem e gostam da tecnologia e da disrupção que a gente está fazendo no mercado. Deixa eu levantar essa pergunta agora para vocês dois mesmo. Principalmente para o João, que acompanha aí o universo das startups, não só acompanha, como trabalha aí com dados mesmo de muitas startups. Eu tenho até os números aqui das startups, são mais de 6 mil. São mais de 6 milhões de dados públicos e privados de startups de todo o território da América Latina, mais de 31 mil startups cadastradas e quase 20 mil investidores registrados. Portanto, essa pergunta vai primeiramente para você, João. De todas as inovações de startups que foram lançadas nos últimos anos, qual foi a maior de todas, na sua opinião? Eu sei que não é uma pergunta tão fácil de fazer, porque você deve ter lidado com muita coisa boa no meio do caminho, e o Brasil produz muita coisa boa, tem muita ideia boa, tem muito empreendedor bom. Mas se for elencar uma, qual é? Olha, falando de setor, é uma resposta até relativamente fácil, porque é muito dominante, né, no Brasil, as fintechs. Então, você imagina que até 8, 9 anos atrás, você basicamente tinha no Brasil 4, 5 bancos, né, dominando 90% do mercado com esses 4, 5 bancos, e eles sendo bancos full service, vamos chamar assim, entregando todos os serviços que alguém precisa. E aí começaram a vir fintechs, enfim, citar uma, por exemplo, o próprio Nubank, mas várias fintechs surgiram resolvendo vários problemas, né? Foi uma primeira onda do banco digital, e agora você tem uma segunda onda, que são startups se especializando numa parte do que um banco faz. Então, emissão de boleto, abertura de conta corrente para pessoa jurídica, e aí ele faz uma pequena parte do que, por exemplo, um banco gigante faz, e ele faz aquela parte muito bem, né? E ele começa a morder um pouco a fatia, né, o market share daqueles bancos grandes naquele pedaço ali, naquele serviço. Então, a minha resposta, não especificamente em tecnologia, mas olhando para setor, o fintech é o setor que mais capta no Brasil, é o setor que é mais comprado, né, do lado de M&As, e é o setor mais representativo assim, dentro do nosso mercado. Acho que em várias partes do mundo é assim, mas no Brasil é muito relevante pela concentração que você tinha ali em poucos bancos e até o que isso provocou neles, né, de melhorar atendimento, enfim, tudo que vem acontecendo. Então, na minha resposta para essa pergunta aí são as fintechs. Muito bem, deixa eu pedir licença para vocês dois, porque agora eu tenho um Minuto Hunter para fazer.
E neste domingo, o Círculo do Dinheiro recebe o empresário Pedro Littinger, que é o CEO da startup Therapeutics, com um projeto delicado e muito pessoal para um dos caçadores de unicórnios, que é o combate ao câncer, com a proposta de prolongar e melhorar a vida, a qualidade de vida dos pacientes. A empresa utiliza tecnologia para aumentar a eficácia e a tolerabilidade das drogas usadas contra a doença já disponíveis no mercado. E olha, o grande lance do Unicorn Hunters é que você pode participar investindo com as próprias unicorns, a criptomoeda do Unicorn Hunters. O programa ele se consolidou justamente por conectar investidores a empreendedores de todo o mundo. E de que forma você pode participar e envolvendo as unicorns? Basta se cadastrar para ganhar as primeiras unicorns utilizando o código promocional PANSEMFREE. O QR Code está aqui na tela, é bem fácil, mas eu já aviso que essas 100 disponíveis são limitadas. Agora eu vou voltar para os meus dois grandes convidados de hoje, dessa edição, Christian e João. Eu quero uma resposta curta, que eu faço para todos os convidados. O que é inovação para você? Eu posso começar. O Christian começa aqui na bancada. Então vamos lá. Inovação, para mim, é quando você inventa alguma mudança de qualquer processo que faz o processo 10 vezes melhor. Eu gosto de falar isso e aprendi lendo o livro do Peter Thiel, que ele explica que assim, quando você faz uma mudança 2 vezes melhor, 3 vezes melhor, beleza, você está gradualmente melhorando. Mas quando você faz uma solução que é 10 vezes melhor para o consumidor final, seja um enterprise, uma empresa ou um cliente final, aí que realmente você está fazendo uma inovação. Doutor João, você que aí controla dados imensos aí de startup, o que é inovação? A inovação, assim, na minha visão, é você criar um produto ou serviço novo, né, que resolve um problema, assim, de uma maneira diferente. Esse diferente, ele pode ser mais rápido, ele pode ser mais barato, né, de uma forma mais segura, por exemplo, quando comete menos erros. Então, você melhorar algo, ou até criar algo novo, né, de uma maneira mais rápida, mais eficiente, mais simples, mais segura, algo nessa linha, assim, numa definição bem macro, né. Bom, eu quero agradecer a presença do Christian Bon, que é cofundador aí da Parfin, né, que acabou de receber um cheque aí de 15 milhões de dólares numa terceira rodada de investimentos. E quero agradecer também a presença de longe, né, do Rio de Janeiro, porque tá com os filhos aí. A próxima vez, quero você aqui nos estúdios aqui da Jovem Pan News, aqui na Avenida Paulista, viu, João? João Ventura, CEO da Sling Hub. Obrigado aí pela presença de vocês e com isso eu me despeço, sempre agradecendo, viu, a sua confiança, a sua audiência e fazendo um convite porque na próxima semana a gente tá aqui com mais uma edição do HunterCast. Até lá, tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.